O que aconteceu em seguida silenciou toda a academia de artes marciais. Ei, você aí, o rapaz da limpeza, que tal uma demonstração rápida? Gritou Leandro do centro do tatame, sua faixa preta brilhando sob as luzes fluorescentes da academia. Aposto que você nunca viu uma luta de verdade na sua vida, não é? João Carlos parou de passar o pano no chão e levantou o olhar lentamente. Aos 42 anos, ele trabalhava como zelador naquela academia há apenas 3 semanas, sempre chegando depois do expediente, quando os alunos já tinham ido embora. Mas naquela noite de quinta-feira, o treino da turma avançada tinha se estendido além do horário habitual. Não quero atrapalhar, sensei, respondeu João com calma, voltando a desfregar uma mancha teimosa no piso. Estou só terminando aqui para que vocês possam continuar. Leandro soltou uma gargalhada alta e teatral que ecoou pela academia. Olhem todos para isso. O sujeito está com medo até de pisar no tatame. Os 8 alunos presentes riram de forma nervosa, alguns claramente desconfortáveis com a situação. O que Leandro não sabia era que João Carlos havia passado os últimos 20 anos tentando esquecer completamente quem ele realmente era. 20 anos desde que deixou o ringue após um acidente que mudou sua vida para sempre. 20 anos guardando um segredo que nem mesmo sua filha adolescente conhecia. Vamos lá, rapaz, continuou Leandro, aproximando-se com aquele sorriso arrogante que usava para intimidar os iniciantes. Apenas uma pequena demonstração. Aposto que você não sabe nem fazer uma guarda básica. Que tal mostrar aos meus alunos a diferença entre alguém que treina e alguém que apenas limpa? João sentiu aquela sensação familiar no peito, como um músculo adormecido sendo despertado após anos de inatividade. Seus olhos encontraram os de Leandro por um instante, e por uma fração de segundo, algo passou entre eles que fez o instrutor dar um passo involuntário para trás. Apenas uma demonstração educativa, insistiu Leandro, agora tentando esconder a súbita incerteza em sua voz. Nada muito sério, só para mostrar aos novatos, porque é importante respeitar a arte marcial. João pousou o balde no chão e se levantou lentamente. Seus movimentos tinham uma fluidez estranha para alguém que supostamente nunca havia pisado em um tatame antes. Ao redor da academia, os alunos pararam de treinar, percebendo que algo estava acontecendo. Tudo bem, disse João por fim, sua voz calma como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Mas quando terminarmos, você vai pedir desculpas a todos eles por transformar o tatame em um circo. Leandro riu. Mas desta vez, o som foi um pouco forçado. Pedir desculpas? Você é que vai pedir desculpas para o chão quando o encontrar de perto. O que ninguém ali sabia era que João Carlos um dia foi João a Tempestade da Silva, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Ele havia se aposentado no auge de sua carreira após um acidente que custou a vida de seu melhor amigo e parceiro de treino. Desde então, ele jurou nunca mais lutar, mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Se você está gostando desta história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de preconceito se transformaria na lição mais humilhante da vida de Leandro. Leandro ajustou sua faixa preta com um gesto teatral, saboreando cada segundo de atenção. Reúnam-se todos. Vocês estão prestes a ver uma demonstração prática de por que existe uma hierarquia no mundo das artes marciais. João observou enquanto os 8 alunos formavam um semicírculo ao redor do tatame. Alguns pareciam ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis. Uma jovem de ascendência asiática com o cabelo preso sussurrou algo para o colega ao lado, que apenas balançou a cabeça em desaprovação. Olhem todos, continuou Leandro gesticulando dramaticamente. Aqui temos um exemplo perfeito de alguém que nunca entendeu que existem lugares apropriados para certos tipos de pessoas. Academias de elite não são para bem, vocês sabem. João sentiu aquela pontada familiar no peito, a mesma que sentia há 20 anos atrás ao ouvir comentários semelhantes sobre lutadores que não pareciam campeões. A diferença era que agora, aos 42 anos, ele aprendera a transformar a raiva em combustível para algo muito mais poderoso do que socos. Sensei Leandro, interrompeu timidamente a jovem.
Talvez possamos continuar nosso treino normal. Está ficando tarde. É você, Mariana Tanaka, está questionando minha metodologia de ensino, cortou Leandro bruscamente. Sente-se e observe. Você aprenderá mais nos próximos 5 minutos do que em um mês de treino convencional. João notou como Leandro usou o nome completo da garota, uma clara demonstração de autoridade. Ele também reconheceu o olhar de medo nos olhos dela, o mesmo olhar que vira no espelho 2 décadas atrás, quando acordava em pânico, lembrando-se do acidente que tirou a vida de Rodrigo Martelo Souza, seu melhor amigo. Rodrigo havia morrido por sua causa, uma sequência de socos que João desferiu com força excessiva durante um treino. Rodrigo caiu, bateu a cabeça no chão de mau jeito e nunca mais acordou. A investigação concluiu que foi um acidente, mas João sabia a verdade. Ele havia perdido o controle por causa da pressão e dos comentários preconceituosos da plateia naquela noite. Então, zelador, zombou Leandro, que tal mostrar aos meus alunos como se faz uma guarda básica? Ou isso é complicado demais para quem só sabe empurrar um rodo? Risadas ecoaram pela academia, mas João permaneceu imóvel. Seus olhos se fecharam brevemente e, por um momento, ele estava de volta àquele ringue em um grande evento internacional, ouvindo os mesmos tipos de comentários que precederam a tragédia. Qual é o problema? Está com medo? Insistiu Leandro, agora circulando João como um predador. Ou vai ficar aí parado como um poste, como faz o dia todo com o esfregão? Foi então que Leandro cometeu seu primeiro erro fatal. Ele empurrou João levemente no ombro, um toque aparentemente inofensivo, mas que carregava toda a arrogância de quem nunca enfrentou consequências reais por seus atos. João absorveu o empurrão sem se mover 1 centímetro. Seus pés permaneceram plantados no chão como raízes de carvalho, e Leandro sentiu como se tivesse tentado empurrar uma parede de concreto. O sorriso arrogante do instrutor vacilou por uma fração de segundo. Interessante, murmurou João mais para si mesmo do que para Leandro. Faz tempo que ninguém tenta me provocar assim. Havia algo na voz de João que mudou a atmosfera. Não era ameaça ou raiva, era a calma assustadora de alguém que já havia caminhado por vales muito mais sombrios e saído transformado. Leandro, incapaz de interpretar os sinais de perigo, dobrou a aposta. Ouviram isso, pessoal? Ele acha interessante. Que tal mostrarmos a ele a diferença entre achar e saber? O que Leandro não percebeu era que cada palavra e gesto humilhante estava despertando em João algo que estava adormecido há 2 décadas. Não a raiva ou a sede de vingança, mas algo muito mais perigoso, a memória cristalina de quem ele realmente era quando parava de se esconder. Mariana Tanaka observava a cena com crescente desconforto. Havia algo na maneira como o zelador respirava, na forma como seus músculos se tensionavam quase imperceptivelmente, que a lembrava dos documentários sobre grandes predadores que assistia. A calma antes do ataque. Última chance, amigão, anunciou Leandro, agora claramente irritado com a falta de reação de João. Ou você aceita a demonstração como um homem, ou eu chamo a segurança para te acompanhar para fora. E adivinha, você perde o emprego também? João abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Leandro, o instrutor sentiu um arrepio na espinha, como se tivesse acabado de acordar um dragão que pensava ser um lagarto inofensivo. Tudo bem, disse João por fim, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos os presentes se calarem instantaneamente. Mas quando terminarmos, quero que você explique aos seus alunos por que transformou um lugar de aprendizado em um circo de humilhação. Leandro riu. Mas o som saiu nervoso. E explicar? Você é que vai ter muito o que explicar quando estiver no chão. O que nenhum dos dois sabia era que João havia passado os últimos 20 anos, não apenas fugindo de seu passado, mas aperfeiçoando um controle emocional que transformara sua antiga fúria destrutiva em algo muito mais refinado e devastadoramente eficaz. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa dentro dele. Uma determinação fria que seus antigos oponentes conheciam bem, mas que Leandro estava prestes a descobrir da pior maneira possível. Leandro assumiu sua postura de luta favorita, a que usara para intimidar centenas de iniciantes ao longo dos anos.
pés na largura dos ombros, punhos cerrados na altura do peito, peso ligeiramente para já à frente. A postura clássica de quem aprendeu artes marciais em ambientes controlados contra oponentes previsíveis. João permaneceu imóvel por alguns segundos, simplesmente observando. Seus olhos percorreram Leandro da cabeça aos pés, catalogando automaticamente cada detalhe técnico. A guarda alta que deixava suas costelas expostas, a base instável que comprometia seu equilíbrio, a tensão excessiva nos ombros que telegrafava cada movimento antes mesmo de começar. Ainda esperando, zombou Leandro, saltitando levemente. Ou vai ficar aí parado como um poste. Foi então que João fez algo que ninguém esperava. Ele começou a se mover. Não foi uma mudança dramática, apenas um sutil reposicionamento dos pés, uma leve descida de seu centro de gravidade, seus ombros relaxando em uma linha perfeitamente horizontal. Mas para qualquer um que soubesse o que procurar, a transformação foi instantânea e assustadora. Mariana sentiu um arrepio na espinha. Em 2 anos estudando biomecânica do esporte, ela havia analisado centenas de horas de filmagens de grandes lutadores. O que acabara de testemunhar era a transição de um homem comum para um predador nato, uma mudança tão sutil quanto devastadora. Interessante, murmurou Leandro, sua confiança vacilando pela primeira vez. Havia algo na maneira como João ocupava o espaço agora que despertava todos os seus instintos de autopreservação. João deu um passo à frente e Leandro instintivamente recuou. O movimento foi tão involuntário, tão primitivo, que vários alunos notaram. Um faixa preta recuando de um zelador. A dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Algum problema? Perguntou João suavemente, sua voz carregando uma autoridade que silenciou a todos. Leandro sentiu o sangue subir ao rosto. Sua reputação estava sendo questionada na frente de seus próprios alunos. Ele não podia recuar agora. Sem problemas, respondeu Leandro forçando um sorriso. Apenas admirando sua postura. Aprendeu isso no YouTube? A piada não teve graça. Ninguém riu. A tensão na sala tornou-se quase palpável. Na verdade, disse João com calma, aprendi em um lugar chamado Centro de Treinamento de Elite de São Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar. Leandro franziu a testa. O nome soava familiar, mas ele não conseguiu situar a referência. São Paulo? Que tipo de curso de fim de semana você fez lá? Mariana discretamente pegou o celular do bolso e digitou rapidamente. Centro de Treinamento de Elite de São Paulo, Artes Marciais. O que ela encontrou fez seu sangue gelar. Não era um cursinho qualquer. Era onde os maiores campeões de MMA do mundo nas últimas 3 décadas haviam treinado. Leandro, continuou João com a voz ainda calma. Última chance. Peça desculpas a Mariana por questionar o direito dela de falar. Peça desculpas aos seus alunos por transformar este lugar em um circo. E, acima de tudo, peça desculpas a si mesmo por se tornar exatamente o tipo de pessoa que as artes marciais deveriam te ensinar a não ser. A oferta de clemência pairou no ar. Leandro poderia ter escolhido a humildade. Em vez disso, ele atacou. O primeiro soco de Leandro foi tecnicamente perfeito. Um jab rápido e preciso. Era o tipo de golpe que funcionava contra 99% das pessoas com quem ele havia treinado. João não estava nos 99%. O movimento foi tão rápido, tão fluido, que metade dos presentes nem conseguiu processar o que havia acontecido. João simplesmente não estava mais onde o punho de Leandro mirava. Seu corpo deslizou para o lado como água, contornando uma rocha. E, de repente, Leandro estava desequilibrado com o braço estendido no ar. Boa tentativa, comentou João suavemente, já reposicionado e perfeitamente equilibrado. Técnica limpa, velocidade adequada, mas você telegrafou o movimento com o ombro direito. Leandro girou descontroladamente, tentando localizar seu oponente. Sorte de principiante, murmurou ele. O segundo ataque veio em rápida sucessão. Jab, direto, cruzado. 3 socos com a precisão de quem praticou a combinação milhares de vezes. Novamente, João simplesmente não estava lá. Ele se abaixou, se inclinou para trás e deu um pequeno passo para trás, fazendo cada soco passar a milímetros de seu rosto. Combinação interessante, observou João, ainda respirando de forma regular.
Funciona bem contra quem fica parado, mas você está deixando o seu lado esquerdo totalmente exposto. Leandro estava começando a suar. Pare de dançar e lute, gritou ele, lançando uma sequência ainda mais agressiva. Foi quando João decidiu que a demonstração já havia durado o suficiente. O terceiro ataque de Leandro encontrou apenas o vazio mais uma vez, mas desta vez, quando Leandro se recuperou, João estava inexplicavelmente mais perto. Como? Sussurrou Leandro, percebendo que havia perdido completamente o controle da distância. Leandro, disse João suavemente. Agora há um braço de distância. Quer saber a diferença entre quem aprendeu a lutar em academias e quem aprendeu em ringues profissionais? Antes que Leandro pudesse responder, João fez algo que desafiava tudo o que os presentes pensavam saber sobre física. Sem parecer usar força alguma, ele simplesmente tocou o peito de Leandro com a palma da mão direita. Leandro voou. Ele não foi empurrado ou derrubado. Ele foi literalmente impulsionado para trás, como se atingido por uma onda invisível. Seus pés deixaram o chão e ele viajou quase 2 metros pelo ar, aterrissando de costas com um impacto que fez todos na sala ofegarem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Leandro ficou no chão por alguns segundos olhando para o teto. Não havia dor, apenas a força irresistível de alguém operando em um nível completamente diferente. Isso é impossível, gaguejou Leandro, tentando se levantar. Mariana tinha parado de respirar. Em seus estudos, ela nunca tinha testemunhado uma demonstração de poder tão controlada e devastadora. Na verdade, disse João com calma, estendendo a mão para ajudar Leandro a se levantar. É bem simples quando você entende de alavancagem, tempo e transferência de energia, princípios que aprendi ao longo de uma carreira profissional. Leandro ignorou a mão estendida e se levantou sozinho com as pernas ainda trêmulas, perguntando: carreira profissional em quê? Foi Mariana quem respondeu, sua voz quase um sussurro. Você não entendeu quem ele é, não é? Todos se viraram para ela, que ainda segurava o celular. Na tela, dezenas de artigos, fotos e vídeos confirmavam o que seus instintos já haviam percebido. João Carlos da Silva, leu ela em voz alta, também conhecido como A Tempestade, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas, considerado um dos melhores lutadores técnicos da história. Aposentou-se invicto após um acidente que resultou na morte de seu parceiro de treino. O impacto das palavras atingiu a sala como uma bomba. Leandro sentiu o rosto empalidecer. Ele havia desafiado uma lenda viva. Havia humilhado publicamente alguém que poderia tê-lo nocauteado com um movimento casual. 5 vezes campeão mundial, gaguejou Leandro, toda a sua arrogância evaporando instantaneamente. João assentiu em silêncio. Aposentei-me aos 29 anos. Desde então tenho trabalhado no que aparece: limpeza, manutenção, trabalho simples, vida simples, sem holofotes, sem câmeras, sem necessidade de provar nada a ninguém. A transformação em Leandro foi dolorosa de assistir. O homem arrogante se foi, substituído por alguém que finalmente entendeu a magnitude de sua ignorância. Eu não sabia, sussurrou Leandro. Se eu soubesse, se você soubesse, teria me tratado com respeito, interrompeu João gentilmente. Mas ainda assim teria humilhado outro zelador, outro trabalhador que não tivesse credenciais para se defender? A pergunta cortou mais fundo do que qualquer golpe físico. Mariana deu um passo à frente, sua voz firme. Sensei Leandro, treinei nesta academia por 2 anos por respeito à sua experiência, mas o que testemunhei hoje não foi ensino, foi bullying disfarçado de instrução. Outros alunos começaram a murmurar e concordância. João, disse Leandro finalmente, sua voz carregada de uma humildade que ninguém ali jamais ouvira. Eu peço sinceras desculpas a você, a Mariana, a todos aqui. Não tenho desculpa para o meu comportamento. João assentiu, aceitando as desculpas. Apreciado, Leandro. Mas desculpas são apenas o primeiro passo. A questão é, o que você vai fazer de diferente a partir de agora? Foi então que Mariana fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Senhor João, você consideraria dar aulas novamente?
porque acho que todos nós poderíamos aprender muito mais com alguém que entende que a verdadeira força vem com responsabilidade. João sorriu. O primeiro sorriso genuíno que alguém viu dele naquela noite. Talvez. Mas não para ensinar técnicas de luta, para ensinar algo muito mais importante, que o respeito não se conquista com faixas ou títulos, mas com caráter. 3 meses depois, a academia estava completamente transformada. João Carlos não era mais apenas o zelador. Mariana havia convencido o dono da academia a contratá-lo como instrutor especializado em técnicas avançadas e filosofia das artes marciais. Leandro perdeu metade de seus alunos na primeira semana após o incidente. O vídeo que Mariana havia gravado discretamente se espalhou, mostrando um faixa preta sendo humilhado por um simples zelador. Sua reputação na comunidade marcial foi arruinada. Ele continuou a dar aulas em uma academia menor, mas agora com uma humildade forçada pela vergonha pública. Sensei João, disse Mariana após uma aula sobre respeito. Obrigada por me ensinar que a verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida. João sorriu, organizando os equipamentos. A melhor lição é simples. Nunca julgue alguém por sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender. Às vezes, a justiça chega em silêncio, como uma tempestade que transforma tudo sem fazer barulho. João provou que a verdadeira vingança não é destruir seu oponente, mas mostrar que a grandeza vem do caráter, não de títulos. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal para descobrir mais relatos sobre como pessoas extraordinárias transformam a humilhação em triunfo.